de Gênesis. Você trouxe sua Bíblia, amém? Você trouxe aí sua Bíblia? Abra, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, nós vamos ler do 1 ao 9. Gênesis 12, do 1 ao 9. À medida que você for encontrando, você pudesse colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, nós leremos a palavra. E depois, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, porque à medida em que a gente for explicando, é bom que você possa aí acompanhar a leitura, né? O texto. Então, não feche sua Bíblia depois da leitura, mantenha ela aberta. Gênesis 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abraão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Só até aqui. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Oh Deus, obrigado pela porção da tua palavra que nós acabamos de ler. E pedimos que teu Espírito Santo possa nos dar entendimento da tua palavra. Pedimos a Deus que não apenas os nossos ouvidos estejam abertos a se ouvir, mas que o nosso coração esteja sensível a ouvir a tua voz. Como aqui, ó Deus, nós já declaramos que o Senhor possa nos tocar. Toca-nos, Senhor, por meio da tua palavra. Transforma, Senhor, as nossas vidas por meio da tua palavra. Cremos, ó Deus, no poder da tua palavra, Senhor. Por isso pedimos que no nome de Jesus, nessa noite, o Senhor nos dê da tua palavra. Nos dê de comer e de beber para que nossa alma se farte na tua presença, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, retira de nós, ó Deus, todo impedimento, todo empecilho, ó Deus, a ouvir a tua voz. Perdoa, Senhor, a multidão dos nossos erros, dos nossos pecados e tudo aquilo que causa separação entre nós e o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Pobres, falhos, fracos, pecadores, carentes da tua graça, do teu amor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. E fala conosco nessa noite. Pedimos assim no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós estamos lendo Gênesis desde o capítulo 1. Né? Nós estamos lendo e expondo aqui na nossa igreja desde o capítulo 1 de Gênesis. E o livro de Gênesis é um livro bem interessante, a sua dinâmica, porque ele é um livro que trata de começos. Ele é um livro que retrata começos. Não é à toa que o nome do livro, né, Bereshit, é o nome do livro em hebraico, significa no princípio. E essa também é a primeira palavra que aparece aí no capítulo 1 de Gênesis, né? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio, bara é o verbo criar do nada, Elohim, o Altíssimo. Então, no princípio criou o Altíssimo. Essa é a dinâmica que o livro tem, sempre mostrar para nós os inícios, os começos, o princípio. Então, ele vai indicando para nós o início da criação. Ele depois mostrou para nós o começo do homem, a formação do homem, depois o começo da queda, né, o pecado, a queda do homem, o início da depravação dos homens, da descendência dos desobedientes em Caim, a descendência dos obedientes e daqueles que buscam a Deus em Sete, depois
o início, o começo da família de Noé. E agora, nesse texto que nós lemos, nós temos um novo começo. E esse novo começo é baseado na história de Abraão e de Sara, né? Aqui, então, ainda Abrão e Sarai, né? Ainda não a Abraão e Sara, mas que vão começar essa família, e dessa família virá todo o povo hebreu. Todo o povo de Israel virá dessa família de Abraão. Então, por isso é tão importante para o autor contar essa história. Já que ele está contando começos, ele agora vai contar o começo para o povo de Israel, o começo do povo de Israel. Então, veja, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 11, né, nós vimos o início da criação e dos povos, das línguas, das nações. A partir de agora, a partir do capítulo 11, verso 10, né, em diante, né, principalmente aqui o capítulo 12, verso 1, a gente tem o início, então, do povo de Israel. A partir de agora, ele vai contar a história de Abraão até o capítulo 25, depois Isaac, depois Jacó. Bom, dito isso, só como introdução, para a gente poder se achar que texto é esse que a gente está lendo, né? Que palavras são essas que a gente está lendo. Como eu disse, o início do povo de Israel começa com o chamado de Deus a Abraão. Esse texto aqui, para a gente facilitar o raciocínio, a gente vai dividir em 4 momentos, tá bom? O primeiro momento é o momento do chamado de Deus a Abraão. O momento que Deus chama Abraão, isso está no verso 1. Depois nós vamos ver as promessas de Deus a Abraão, o que elas significam, né? Essa aliança que Deus decide ter com Abraão, isso registrado no verso 2 e verso 3. Depois nós vamos ver essa resposta de obediência a Abraão a esse chamado, verso 4, 5 e 6. E no final, a aliança entre Deus e Abraão, versos 7, 8 e 9. E à medida em que a gente for relendo novamente o texto, a gente vai explicando e buscando entender, compreender o que esse texto tem para nos dizer nessa noite. Bom, volte comigo, por favor, no chamado de Abraão, o verso 1. Vamos entender um pouco o que significam essas palavras. Diz assim: e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse é o chamado de Deus para Abraão. Primeiro, é importante que você compreenda uma coisa. A família de Abraão vive nesse momento distante do Senhor. Os povos já haviam se corrompido e a família, os parentes de Abraão, seu pai, seus irmãos, sua família, já adorava e idolatrava outros deuses na sua terra em Ur dos Caldeus. Então, no meio daquela família idólatra, Deus escolhe um homem e uma mulher, e desse casal, já com 75 anos, ainda sem filhos, um casal não muito promissor, vamos dizer assim, mas ainda assim Deus decide escolher esse casal para chamar esse casal e começar de novo. Veja, Deus sempre escolhendo casais, não é assim? Deus foi lá, escolheu Adão e Eva, aí Deus depois escolhe Sete, sua mulher e seus filhos Enos, depois Noé e sua família, e agora nós novamente estamos vendo Deus escolher uma família e recomeçar. E mesmo no meio desses familiares, né, e no meio dessa idolatria, aonde Abraão morava junto com seus parentes, Deus chama. Mas olha o chamado de Deus: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. Bom, a gente teria 3 perguntas para Deus aqui. Sai da tua terra. Ok, eu vou sair, mas para onde eu vou? Faz sentido? Deus não disse. Sai da tua terra, mas para onde, Deus? Deus não falou. Sai do meio dos teus parentes, mas sem saber como e nem quando. Quando? Era a pergunta que talvez eu teria no meu coração, não sei se você teria no seu também. Abraão não perguntou isso, tá certo? Isso não está no texto, mas é a pergunta que fica para nós. Quando? Deus não falou. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ok, aonde fica? Bom, ainda vou te mostrar. Deus também não deu muita informação. Deus apenas faz o chamado. Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabe para onde, não sabe como, não sabe quando, não sabe o porquê que Deus está fazendo isso, mas ele obedece. Ele obedece. O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, verso 8, vai dizer assim:
Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança e partiu sem saber para onde ia. Nenhuma informação foi dada a Abraão. Mesmo assim, ele parte e decide obedecer ao chamado do Senhor. Deus chama Abraão no meio dessa família idólatra, e isso fica muito, muito claro para nós no livro de Josué, capítulo 24, verso 2. Em Ur dos Caldeus, a cidade chamada Nanar, aonde se adorava o deus Lua. Não, alguns historiadores vão dizer que a palavra Abrão significa aquele que olha atentamente para o céu, para as estrelas, para os astros. A ideia aqui é que até mesmo o nome dele foi escolhido com base nessa idolatria que a família vivia. Então, escolheu o nome dele se referindo a esse lugar onde eles moravam e a esse deus Lua que era adorado naquele lugar. Então, não conhecia Deus verdadeiro. Abraão não conhecia Deus. Quando Deus aparece para Abraão, ele não conhece a Deus. Ele nem tinha feito nada que agradasse a Deus. Quando Deus chama Abraão, não é que Abraão merecesse. Veja, o texto não diz que quando Deus se apresenta a Abraão, ele viu alguma coisa em Abraão que o agradou e por isso ele chamou. Não foi isso que aconteceu. O texto não diz isso. Abraão não havia feito nada que o agradasse. A sua família era uma família que vivia no meio da idolatria. E mesmo sem conhecê-lo, Deus o chamou. Isso é graça. Graça de Deus. Foi pela graça que Deus chamou Abraão. Foi pela graça, é o favor imerecido. Abraão, um homem pecador, Abraão já com 75 anos, casado com Sarai, sem filhos, no meio de uma família idólatra, e Deus ainda assim o escolheu. Esse é um retrato da graça de Deus. Um retrato da graça de Deus, irmãos, que chama homens e mulheres pecadores, muitas vezes do meio de famílias, onde ali só se pratica o pecado. Talvez você que está aqui hoje também foi chamado no meio de uma família em que toda a sua família era idólatra. Ninguém na sua família conhecia o Deus verdadeiro. Até que um dia Deus se apresentou a você e te chamou, pela graça. Você até então não conhecia Deus, nunca tinha feito nada que agradasse a Deus, e ainda assim Deus te chamou. É graça. Graça. Favor imerecido do Senhor. Foi pela graça que Deus chamou Abraão. E como Abraão responde? Como todo pecador, e eu e você devemos responder pela fé. A graça por meio da fé. E então o pecador é salvo. Abraão responde pela fé ao chamado e vai. E esse é o retrato que nós precisamos ter em mente nesse versículo 1. Um retrato da maravilhosa graça de Deus que chama os pecadores desde as mais densas profundezas do pecado e os atrai para a sua maravilhosa luz. É isso que está acontecendo nesse verso 1. É isso que um dia aconteceu na minha vida e na sua vida, que amamos e servimos a esse Deus. Abraão tinha 75 anos. Eu já falei isso algumas vezes e estou repetindo de propósito. Por quê? Porque isso deve mostrar para mim e para você que nunca é tarde. Nunca é tarde para servir a Deus. Nunca é tarde para atender ao chamado do Senhor. Nunca é tarde. Para Abraão não era tarde, a idade nunca será um obstáculo para servirmos a Deus. E a idade não era um obstáculo para que Abraão servisse a Deus. Embora fosse casado, Abraão ainda não tinha filhos. E no meio daquela idolatria, Deus ainda assim confere algumas promessas, para começar de novo através daquele casal. E hoje, para nós, esse mesmo casal serve de exemplo. Serve de exemplo para todo cristão que deseja caminhar pela fé no Senhor Jesus. Atender ao chamado, obedecer pela fé. Ele obedeceu sem saber para onde, para quando, o porquê, mas respondeu ao chamado e viveu pela fé e foi salvo pela fé, e nós devemos fazer a mesma coisa. Ouvimos o chamado de Deus? Se sim, você precisa atender pela fé. Mesmo que você não saiba para onde Deus vai te levar, quando, como, o que Deus irá fazer, você precisa obedecer pela fé. Se Deus te chamou, obedeça pela fé. O Senhor Jesus nos disse que aquele que ama mais a sua família do que a ele não era digno dele. Abraão é um retrato claro daquele que atendeu ao chamado e não amou mais os seus parentes do que ao Senhor. Então ele obedeceu e saiu do meio dos seus parentes. Jesus deixou isso para nós muito claro.
Aquele que ama mais seus parentes do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais aos bens materiais do que a mim, não é digno de mim. Essa é a lição que Abraão também nos traz, né, nessa noite, que nós também precisamos atender. Ele saiu da sua parentela, ele deixou ali no meio da sua família, onde ele era muito rico, onde ele tinha tudo com fartura, e sai com a sua família para obedecer ao Senhor. Agora vamos analisar a promessa. O que é que Deus então fala para Abraão? O que é que Deus prometeu a Abraão? Isso está no verso 2 e no verso 3. A gente eu vou ler uma vez e depois a gente vai pegando as partes. Diz assim: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Há pelo menos 6 promessas aqui. 6. Eu vou tentar ser breve. Diz assim, primeira, farei de você uma grande nação. Bom, como é que funciona isso, Deus? Porque, afinal de contas, eu tenho 75 anos, estou casado com Sarai, mas ela não tem filhos. Como é que você pretende fazer de nós uma grande nação? Ele não tinha filhos. Então, isso está em contraste, percebe? Deus está prometendo filhos, mesmo ele não tendo nenhum. A segunda promessa é: te abençoarei. O que isso significa? Significa que Deus irá derramar o seu favor sobre ele. Eu derramarei o meu favor sobre você. Abençoarei você. Engrandecerei o teu nome, é a terceira promessa. Essa promessa contrasta com o capítulo 11. O capítulo 11 é a construção da Torre de Babel, onde diz a palavra que os homens construíram uma torre para que eles se tornassem famosos sobre a terra. Então eles vão lá e constroem uma torre em afronta a Deus para se tornarem famosos, para terem renome pela terra. No capítulo 12, fala de um homem que não construiu torre nenhuma, mas porque obedeceu a Deus, ele falou assim: eu vou engrandecer o teu nome. Aquilo que os homens queriam no capítulo 11, Deus está dando para Abraão no capítulo 12. Por alguma coisa que Abraão tenha feito? Não, Abraão não fez absolutamente nada. Pela graça e merecida o favor do Senhor sobre a vida dele. Engrandecerei o teu nome. Ainda que ele fosse desconhecido, de um lugarzinho desconhecido, de uma família desconhecida, lá em Ur dos Caldeus, ainda assim, Deus o engrandeceria. 4. A quarta promessa que nós vemos aqui no texto: tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Bom, aqui Deus está dizendo a Abraão que através dele outras pessoas seriam abençoadas. Não apenas que ele o abençoaria, como nós vemos no verso 2, né? Te abençoarei, mas também dizer: tu serás uma bênção. Então, não apenas Deus derramaria do seu favor sobre Abraão, como por meio de Abraão, Deus abençoaria outras pessoas. Isso é importante para nós entender à luz da teologia bíblica, porque Deus irá realmente abençoar todas as nações da terra. Mas eu explico isso no final do verso 3. A quinta promessa, ela está no verso 3, na parte A, quando diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então, abençoarei ou amaldiçoarei como uma resposta ao que as nações fizerem a respeito de ti. Veja, se as nações te abençoarem, as abençoarei. Se eles te amaldiçoarem, os amaldiçoarei. Uma aliança, um pacto. Agora, por que essa parte aqui é importante para nós? Porque essa bênção ou maldição, aqui as pessoas estariam condicionadas, né, ao comportamento delas em relação a Abraão, tem a ver com o seu descendente. Nós sabemos que de Abraão virá o povo de Israel, amém? Estamos juntos? E do meio do povo de Israel nascerá quem? O Cristo, o descendente da mulher, que há de esmagar a cabeça da serpente. Então essa promessa se cumpre, por quê? Na medida em que as pessoas abençoarem o seu descendente, ou seja, o descendente de Abraão, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi, né? Marcos capítulo 1, verso 1, elas também serão abençoadas. Mas aqueles que amaldiçoarem o filho, eles também serão amaldiçoados. Então essa promessa que Deus dá a Abraão, ela é um retrato também dessa condicional a respeito de Jesus.
em que Deus nos abençoaria ou amaldiçoaria, dependendo da resposta que nós damos ao descendente de Abraão. E o final do verso 3, quando ele diz assim, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti, aqui já é uma referência, ainda que velada naquele momento, mas que para nós já ficou clara na pessoa de Jesus, que por meio da descendência de Abraão, daquela família, nós também seríamos abençoados, as nossas famílias seriam abençoadas por meio de Jesus, que vem da família de Abraão, aonde Deus aqui também, para aquele povo, está mostrando que a partir da família de Abraão, Deus está separando um povo para ele, e esse povo de Deus será uma bênção para as nações. Então, veja, tem duas interpretações aqui, e todas as duas estão corretas. A primeira é, as famílias da terra serão abençoadas por meio do descendente que virá da sua família, mas isso não está claro para o povo naquele momento. Tá certo? O povo de Israel, quando ouve essas palavras, eles ainda não compreendem isso. Nós compreendemos isso porque nós já temos a palavra e a vida e a obra de Jesus para entender isso. Eles ainda não tinham isso. Mas o que eles já podiam entender nesse momento? Que a partir desse momento, Deus está começando um novo povo. E esse povo será uma bênção para as nações. E a partir de Abraão e de Sara, Deus fará esse povo. Isso eles também já conseguem compreender. Depois, nós temos a obediência de Abraão. A obediência de Abraão. Veja no versículo 4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então, olha que interessante. Deus dá uma ordem a Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não perguntou para onde, como, quando e por quê, mas ele obedece, ele dá uma resposta de obediência. E ele dá um passo de fé e vai até aquela terra. Quando ele chega lá na terra, ele pensa assim, bom, Deus me deu essa terra, né? Então vou chegar lá, vou tomar posse, a terra é minha, Deus acabou de falar isso, afinal de contas ele está me levando para lá, para me abençoar. Quando ele chega lá, já tem gente. Tem um pessoal morando lá. E agora, como é que a gente faz, Senhor? Porque Abraão não é um soldado, Abraão não é um homem militar. Aqui nós estamos vendo, não pense que é um casal, tá certo? Depois a gente vai ver isso. Quando Abraão sai, tem uma verdadeira comitiva, né? Tem quase que 1000 pessoas em volta dele. Não é só Abraão e Sara e Ló e a sua mulher. Porque quando Abraão ainda vive na casa dos seus parentes, ele se torna um homem muito rico. Tanto é que o texto diz isso, né? Fala que ele saiu com Sarai, sua mulher, verso 5 que eu estou lendo, Ló, seu irmão, todos os bens que haviam adquirido, então ele leva consigo os seus bens e as pessoas que haviam comprado em Harã. Aí, mais para frente a gente vai ver que tem pelo menos 318 homens que servem na casa de Abraão. Né? Se para cada homem tem pelo menos uma mulher e uma criança, aqui a gente está vendo uma verdadeira, um grupo, né, grande, quase que uma tribo ali, de cerca de quase 1000 pessoas se deslocando para essa terra. E quando chega em Canaã, tem gente lá, mora um povo lá. E esse povo é um povo idólatra, mas também é um povo violento, é um povo bem armado, bem preparado para a guerra, é um povo treinado para a guerra, é um povo bélico, né? E agora Abraão está vivendo no meio desse povo. Ainda assim, Abraão, ele chega lá, ele anda por aquele lugar, ele viaja para aquela terra, ele dá essa resposta de fé, de obediência ao Senhor. A única coisa, irmãos, note, a única coisa que Abraão tinha para se apoiar era fé na palavra do Senhor. Fé nas promessas do Senhor, nas promessas que Deus havia feito para ele. Era a única coisa que ele tinha.
Era a única coisa que ele tinha. Mas era nisso que ele se apoiou. Isso deve ensinar muita coisa para nós. Isso deve ensinar muita coisa para nós. Deus nos chama, nos faz promessa e muitas vezes não nos explica como. Mas nós precisamos confiar na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Assim como Abraão confiou nas promessas do Senhor. Não tinha nenhuma garantia, você percebe isso? Não tinha garantia. Qual é a garantia de Abraão? Nenhuma garantia. Então Abraão caminha e anda pela fé, porque a fé exige de nós isso, obediência à palavra. Fé exige de nós obediência à palavra. Fé exige de nós entrega. A fé, diz o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 1, é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Agora pensa nessas palavras, certeza do que eu espero. Eu espero, mas tenho a certeza de que vai se cumprir. É uma prova do que não se vê. Os olhos ainda não viram, mas ele está com o coração convicto de que aquilo vai acontecer. Isso é fé. E é claro que esses são os primeiros passos registrados, né, de Abraão, e os primeiros passos de uma grande caminhada sempre são os mais difíceis. Não pensa você e eu que Abraão era uma espécie de super-herói e que por que Deus chamou, ele se torna esse super-herói e vai caminhar aqui tranquilamente. Não é isso. Ele não é um super-herói. Os primeiros passos são difíceis. Lembra? Ele não sabe para onde, ele não sabe como, quando e nem porquê. Ele não tem garantias, ele só tem uma palavra e a sua resposta de obediência se baseia a essa palavra. Eu vou. Por quê? Porque Deus disse que eu devo ir. E a cada passo, Deus então ia apontando a direção para que Abraão conseguisse avançar e avançar e avançar a cada passo. Deus ia orientando a Abraão. Abraão vai para uma ponta a outra da terra e cruza toda aquela terra e toma conhecimento de toda aquela terra, que um dia ainda seria propriedade da sua descendência. Bom Deus, mas ainda nem tenho filho. Não, Abraão, fica tranquilo, caminha aí pela terra, porque um dia eu vou dar para os seus parentes. Um dia sua descendência irá tomar posse dessa terra. Imagina isso, irmãos. Ele caminhou por toda a extensão, do norte ao sul, do leste ao oeste, conheceu toda aquela terra, peregrinando com esse grande grupo de pessoas, peregrinando por toda essa terra, baseado numa promessa: eu ainda darei essa terra para os seus parentes. Mesmo que ele não tivesse nenhum lote. Ele não comprou nenhum lote ainda lá em Canaã. Mas Deus está dizendo, toda essa terra será dos seus descendentes. A partir do verso 7 até o 9, então, nós temos a última parte do texto, onde essa aliança entre Abraão e Deus ela é firmada. E diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão, verso 7, e disse: darei essa terra à tua descendência. E Abraão ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Note uma coisa, o texto não fala que Deus foi se manifestando em cada momento para Abraão. O texto não diz isso. Abraão não estava sendo movido por uma espécie de teofania ou de sucessivas experiências sobrenaturais de Deus. Não, Abraão estava sendo movido por uma palavra. E depois de algum tempo, então, Deus novamente aparece para ele. Não era sempre. O que eu quero dizer com isso? Para mim e para você, irmãos, nem sempre a gente vai ter manifestações seguidas do que Deus quer para nós. Às vezes as pessoas ficam presas a isso e ficam pulando nas igrejas atrás de uma revelação, de uma palavra, de alguém que diga alguma coisa, sabe? De alguém que enfim, como se fosse uma espécie de búzios e de tarô evangélico, para dizer o que você precisa fazer agora, e agora, e agora. Não, Abraão não estava guiado nisso, ele estava guiado numa palavra, e naquela palavra ele se firmou, naquela palavra ele deu os primeiros passos, ao longo da jornada Deus então novamente confirmou aquela palavra. Percebe? Nós precisamos caminhar assim, não baseados em experiências fenomenológicas da presença de Deus, mas baseado na palavra. Eu e você devemos caminhar baseados na palavra.
não baseados em experiências, porque muitas vezes essas experiências, não me entendam mal, claro que às vezes elas são produto realmente da ação do Espírito Santo de Deus sobre nós, mas em alguns casos, essas experiências são baseadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Não é que você tenha recebido uma revelação. Entende? E o perigo para isso é enorme. Porque com base nisso eu posso tomar direções para a minha vida que Deus não deseja para mim. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Deus está me dizendo, Deus está mandando te dizer, olha, aqui, está o que Deus diz. Se debruce no livro, aprenda o livro. Sente aí o bumbum na cadeira e gaste tempo para compreender o livro, a palavra de Deus. E com base nessa palavra, guie sua vida, pela fé. Não pelo sentimento. Pastor, senti de Deus que agora eu devo ir para Canaã. Senti de Deus. Quando eu escuto esse negócio, eu já fico logo com medo. Eu já fico logo com receio. Não, eu senti de Deus, pastor, o que eu tenho que fazer. Aí eu não sei se eu dou risada, se eu fico sério, se eu dou uma bronca, se for membro da igreja. Se não for, paciência, eu vou tentar só orientar se a pessoa me permitir. Aí eu não sei se for membro, eu não sei se eu dou uma bronca, se eu chamo atenção, eu fico numa verdadeira sinuca, porque, irmão, seu coração é enganoso, você sabia disso? A palavra diz que seu coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. E totalmente depravado e corrompido pelo pecado. Então é muito perigoso você dizer, não, eu senti de Deus que agora eu devo fazer tal coisa. Sentiu? Então a fé é baseada num sentimento. Mas sentimentos, emoções são passageiros. E amanhã, quando você sentir diferente, como é que faz? Não, irmãos, eu e você, assim como Abraão, precisamos caminhar de acordo com uma palavra. Abraão saiu da sua terra com base numa palavra, se agarrou àquela palavra, deu os passos pela fé. Lá na frente, quando chegou o momento certo, o que Deus fez? Confirmou a sua palavra. É assim que a gente caminha. Deus dá uma direção, a gente dá o primeiro passo, segue adiante com coragem, com fé, se firma nas promessas do Senhor, e quando chegar o momento certo, aí Ele vai, fala contigo novamente, confirma o que Ele tem para a sua vida novamente. E com base nisso a gente vai caminhando e avançando nessa peregrinação, assim como Ele fez. Daí, no verso 8, vai dizer que Ele continuou até o oriente de Betel, onde Ele armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar. Perceba, aonde, conforme a peregrinação de Abraão se dava, conforme ele caminhava, no lugar em que ele parava, em que ele armava uma tenda, ele também construiu um altar. Aí desmontou a tenda, a gente vai sair em viagem de novo, beleza. Desmonta tudo, ok, chama aquele povo todo, que devia ser uma logística bem difícil, né? Quase 1000 pessoas ali. Desmonta tudo, vão embora, pega as crianças, as mulheres, os animais, e tudo, e vamos até outro lugar. Chegou em outro lugar, parou de novo, armou uma tenda, ele também monta um altar. Então veja, cada passo do caminho, Abraão tem uma preocupação em estar em constante comunhão com Deus, em constante devoção a Deus. Por isso é tão expressivo o texto repetir para nós que ele arma a tenda, arma um altar, caminha de novo, arma uma tenda de novo, arma um altar de novo, porque é assim que a minha vida e a sua vida deve ser guiada. Em obediência à palavra de Deus e em constante devoção. Eu obedeço a palavra e constantemente eu o adoro, constantemente eu o busco. Eu obedeço aquilo que Ele deseja fazer na minha vida. Abraão prosseguiu essa caminhada de lugar em lugar, armando a sua tenda e edificando altares ao Senhor, e fez isso confiando na promessa que Deus havia dado para ele no início do versículo 7. Darei essa terra à sua descendência. Para a gente encerrar. Bom, para quem Moisés escreveu esse texto? Para o povo de Israel. Tá certo? Para o povo de Israel. Ele conta essa história para o povo de Israel. Aonde o povo de Israel está nesse momento? Ele está ali nas planícies de Moabe, antes de cruzar o Jordão, próximo a Jericó, próximo a entrar em Canaã. Israel está nesse momento, está perto de entrar em Canaã, ali
já perto do Jordão, perto de Jericó, para avançar. Isso já tem mais ou menos 38, 40 anos que eles estavam peregrinando pelo deserto. Então, quando a gente pensa nas pessoas que ouviram essa história, e aonde elas estavam, em que momento da história eles estavam, a gente consegue compreender algumas lições que Moisés queria deixar para o povo de Israel. Eu separei aqui só 3. Só 3 lições eu vou ler para a gente poder entender. Que lições, então, Moisés queria que o povo entendesse ao ler essa história? Que assim como Deus chamou Abraão pela sua graça, de um lugar desconhecido, de uma terra desconhecida, de um povo desconhecido, e tinham povos melhores, tinham pessoas... Você tem dúvida que tinha gente melhor? Não, né? Claro que devia ter gente melhor, muito mais capacitada, mas Deus, pela graça, chamou quem? Chamou Abraão e a sua esposa para fazer deles uma nação que seria um instrumento de bênção para as nações. Isso, assim como Deus fez com Abraão e chamou Abraão pela graça da idolatria, do meio da idolatria, né, para que ele fosse uma bênção às nações, dessa mesma maneira, Deus estava fazendo com Israel. Porque, veja, Israel foi chamado por Deus da onde? Do Egito. E lá no meio do Egito, no meio de toda aquela idolatria, Deus chamou Israel de seu povo para ser uma bênção para quem? Para as nações. E quando Deus tira Israel do Egito, Deus faz isso porque Israel merece? Não, Deus faz isso pela graça. Pela sua graça. Então, assim como Deus chamou Abraão pela sua graça, do meio da idolatria para ser uma bênção, Deus chamou Israel do meio da idolatria pela sua graça para ser uma bênção. Eles estão fazendo essas ligações. Eles estão percebendo a similaridade entre o seu patriarca, né, e o povo em si. Eles eram descendentes de Abraão, eles eram os filhos de Abraão. Então, quando eles ouvem essa história, eles estão escutando como Deus chamou o seu pai. E eles são os filhos. E esse texto todo se baseia o quê? Na promessa de Deus para quem? Para os descendentes de Abraão. Então, quando eles ouvem essa história, eles estão ouvindo das promessas de Deus para eles, para o povo de Israel. Eles estão ouvindo isso. Imagina essa cena. Imagina o povo sentado num gramado, talvez com uma fogueira, talvez a luz das estrelas no céu, não sei. E Abraão está ali contando a história do seu patriarca e eles estão pensando, nós somos tão numerosos agora como essas estrelas do céu, porque nessa altura, nas planícies de Moabe, o povo de Israel já chega a mais ou menos 1 milhão de pessoas. Imagina, 1 milhão de pessoas vivendo em tendas. E eles estão ouvindo essas histórias e pensando, essa promessa tem a ver conosco. Essa promessa é para nós e para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos. Olha que coisa bonita. Essa promessa é para nós. Nós somos esse povo. A segunda lição para o povo de Israel compreender era que a resposta que Deus desejava era deles, no caso, né? A resposta que essa palavra desejava deles era a mesma resposta que Abraão deu a Deus. Então, o que Moisés deseja que o povo responda a essa palavra? A mesma coisa que Abraão respondeu a Deus. O quê? Eu vou. Em obediência, eu vou. E caminhasse na obediência à palavra pela fé. Lembra? Eles estão para cruzar o rio, e quando eles irão cruzar o rio, as nações do outro lado do Jordão são nações poderosas, nações bélicas, nações treinadas na guerra. Tanto é que a primeira cidade é uma cidade tomada por muros. Lembram que os espias disseram, há 38 anos atrás, quando eles estiveram lá dentro? Os espias falaram assim, nós perto deles somos como gafanhotos. Os homens dessa terra são gigantes, eles vão nos amassar feito pão. Foi isso que os espias disseram, há 38 anos atrás. Então agora, ouvindo essas histórias, eles precisam se lembrar que a resposta que Deus espera deles é a mesma que Abraão deu. Eu vou pela fé. Eu não sei como, nem quando, nem onde, nem porquê, mas eu vou pela fé. A terceira lição que Moisés deseja passar para o povo, é claro que teriam outras, mas eu separei pelo menos essas 3, é que assim como Abraão, então, peregrinou
né, teve que armar tendas e altar, eles também foram peregrinos. Lembre os irmãos que quando Israel sai do Egito, até chegar em Canaã, eles peregrinam por 40 anos no deserto, armando tendas e armando tabernáculo para adoração a Deus. Mas assim como Deus cumpriu a sua palavra na vida de Abraão, Deus também cumpriria a sua palavra na vida deles. Deus é fiel às suas promessas. E assim como Deus havia dito a Abraão que daria uma terra à sua descendência, eles também receberiam essa terra que emana leite e mel, porque eles eram a descendência de Abraão. Eles eram os descendentes de Abraão e entrariam nessa terra que emana leite e mel, para que finalmente então tivessem descansos. Mas o que eles precisariam fazer agora? Se eles peregrinaram como seus pais para receberem a terra, o que eles precisavam fazer agora? Confiar nas promessas de Deus. Confiar nas promessas de Deus. Irmãos, a aplicação para nós é muito simples. A aplicação para nós nesse texto é muito simples. Por quê? Eu e você também fomos chamados pela graça de Deus, por meio da pregação do Evangelho. Eu e você também não merecemos o favor de Deus. Nós somos pecadores, falhos e fracos. E Deus, pela sua graça, nos chamou. Eu e você também precisamos dar uma resposta de fé, sim ou não? Se Deus nos chamou, precisamos dar uma resposta de fé e obediência à sua palavra e caminhar de acordo com essa palavra. Agora, se Deus nos chamou pela sua graça e nós demos uma resposta de fé, agora nós devemos caminhar. E essa caminhada é uma peregrinação. Para nós também fica essa lição. Porque assim como Abraão peregrinou e o povo de Israel peregrinou, o livro de Pedro vai dizer para nós que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós fomos chamados pelo Evangelho da graça, obedecemos pela fé a esse Evangelho, respondemos pela fé a esse Evangelho, e agora? Agora eu e você estamos caminhando nessa terra, não como se nós já morássemos aqui, mas como peregrinos, de passagem. Caminhamos e adoramos, caminhamos e adoramos, caminhamos e adoramos. Até que o quê aconteça? Até que então Deus cumpra a sua promessa e nos leve de fato para uma terra, para Nova Jerusalém, que desce dos céus, para a terra da promessa do descanso que eu e você temos. E nós caminhamos nessa peregrinação, caminhamos e adoramos, apegados a essa promessa de que um dia, assim como Abraão entrou na terra, assim como o povo de Israel entrou na terra, eu e você também entraremos na Nova Jerusalém. Eu e você também entraremos na terra de descanso prometida pelo Senhor Jesus. Então, esse texto é um retrato do que acontece conosco pelo Evangelho. Ele é um retrato disso. Às vezes, se você está aqui e a sua família também era assim. Ninguém conhecia o Deus verdadeiro, adoravam outros deuses. Você foi chamado pelo Evangelho, respondeu por meio da fé, agora está vivendo nesse Evangelho. E eu espero que esse texto te encoraje a continuar nessa caminhada, caminhando e adorando, até que Deus cumpra a sua promessa. Porque se Deus cumpriu lá para Abraão, cumpriu para o povo de Israel, significa que Deus cumpre promessas. Então vai chegar um momento em que Deus também irá cumprir a promessa que Ele tem sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus. Eu vou chamar o Ministério de Louvor aqui novamente, nós teremos uma canção. E durante essa canção, você que preparou o seu dízimo, preparou a sua oferta, poderá trazer até o altar.